A paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando mais uma entrevista aqui no nosso canal do YouTube do Culto na Roça, o nosso podcast. Hoje eu estou com uma convidada especial e eu tenho certeza que a sua vida será abençoada, edificada. Já manda esse podcast para alguém. Se tem sido bênção na sua vida, com certeza também vai ser bênção na vida de alguém. Eu tô acompanhando os comentários de vocês aí, muitas pessoas falando que tá maratonando, né, os nossos podcasts, não tem perdido nenhum, fica ansioso esperando o próximo. E hoje nós estamos aqui com mais um podcast que vai ser muito especial. Quero cumprimentar aqui a pastora Leiriene. Tudo bem, pastora? Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, tudo bem, pastor Esther? Seja bem-vinda. Obrigada, para mim é uma honra estar Amém. aqui, né, hoje participando desse podcast no Culto na Roça, e eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações e edificar de alguma forma. Amém. Olha, eu conheci a pastora Leiriene numa agenda que ela foi ministrar, né? Eu fui visitar a igreja do pastora Marcelene e ela estava ministrando lá. E Deus usou a vida dela para falar grandemente comigo, né? Tanto que já tem se cumprido, né? Deus te usou para falar a respeito da nossa construção e nós já conseguimos aí levantar já uma parte aqui da nossa estrutura. E todas as vezes eu lembro do dia que, né? Você profetizou sobre a minha vida. E eu falei, eu mandei mensagem para a pastora Marcelene e falei assim, sabe aquela pastora abençoada, ousada? Eu quero fazer um podcast com ela. Ela falou assim, não, então vai ser bênção porque a história dela é impactante. E eu tô aqui, ainda sem saber de nada, mas na expectativa de conhecer sua história, que eu imagino sim que, né, por trás assim de tanta unção, de tanta graça, tem as suas marcas também, né, pastora? É verdade, né, marcada mesmo de muita dor, mas hoje eu me sinto uma mulher com raízes, né, porque é isso que nós temos que ter na presença do Senhor, né, mediante a tantas lutas, o Senhor tem proposto muitas vitórias sobre a minha vida. Amém. Ó, eu não sei muito bem exatamente sobre quem é a pastora Leiriene hoje. E antes de a gente começar a contar a sua história, eu queria saber quem que é, né? Porque te vim ministrando ali, te convidei, mas até agora... E eu tô olhando assim, eu tava falando aqui no podcast passado com a missionária Rosa Neide, ela falou assim, olha, você pode perguntar o que for, mas a minha idade eu não vou falar, não. E eu vou te falando sem o pessoal de casa, mas eu fiquei aqui na curiosidade. Porque você parece ser uma pessoa, eu falo até você, uma pessoa muito jovem, né? Sim. E já tão engajada na obra de Deus. Fala quem que é a pastora Leiriene hoje. Hoje eu me considero uma mulher forte na presença do Senhor, de tudo que eu vivenciei, né, que eu tenho um testemunho muito intenso e eu quero compartilhar um pouco com vocês, né, mas desde menina o Senhor me chamou, mas, né, a gente nem sempre se encontra pronto para algumas coisas que acontecem sobre a vida da gente, né, mas hoje eu estou ali, né, no Vale dos Sonhos, onde eu moro. Vale dos Vale dos Sonhos? Eu achava Sonhos. que era mais perto. Não, bem longe, Ah. né, bem distante um pouco, E ali mas a obra não é fácil. não, ali é bem Eu já árduo. ministrei ali várias vezes, meu pai amado. Hoje eu estou ali, congreguei num lugar por 17 anos, né, no ministério, abençoado, que foi muito edificante para minha vida, mas foi um grande aprendizado. E hoje eu me encontro vivendo um novo do Senhor, ministerialmente falando, né. Hoje eu me encontro vivendo o sobrenatural e as promessas do Senhor se cumprindo sobre a minha vida. Amém, glória a Amém. Deus. Olha, eu estava falando aqui com a pastora, a gente está em construção, e às vezes vai ver um pouquinho de barulho aí, mas é porque o culto na roça está em construção. Mas, pastora, dá para mim te ouvir aqui, o pessoal de casa também. Quando você nasceu em berço evangélico, como que começou o seu chamado? Nasci em um berço evangélico, eu sempre fiz parte da igreja batista, né, com a minha mãe, e minha mãe era daquelas assim que, vamos fretar o ônibus aqui, vamos pro monte, as irmãs do coque, e eu pequenininha ali, colocava o colchão, aprendi todos os corinhos que subia aquele monte, que fazia ali a obra, e sempre foi plantada a palavra do Senhor sobre a minha vida, né. Mas por um momento, um período na minha trajetória de 13 anos, mais ou menos, eu saí da presença do Senhor, né, e foi onde que tudo começou uma batalha muito grande, aonde eu vivenciei um momento de muita dor, né, sobre a minha vida, aonde eu conheci pessoas, que não se encontravam no caminho que eu conheci, e foi aonde que tudo começou, sobre a minha vida, um cenário de dor, aonde eu tive guerras internas, e Deus levantou pessoas para me socorrer. E eu tenho certeza
que o Senhor, ele sempre trabalha de uma maneira sobrenatural quando ele tem um propósito nas nossas vidas. O que que você acha que te levou a afastar dos caminhos do Senhor? Olha, as amizades naquele tempo, né, hoje eu vou falar a minha idade para vocês. Hoje eu tô com 34 anos, Nova. né, então ali aos meus 13 era tudo, muito novo, não é igual hoje que você encontra uma menina de 13 anos já tá grávida, não, era uma inocência Hum. muito grande. Eu estava vivendo essa inocência, mas devido às amizades escolares, eu vivenciei um período muito difícil da minha vida, onde eu conheci pessoas que usavam droga, pessoas que bebiam, pessoas que roubavam, e eu comecei a me envolver, né, nesse mundo a qual eles estavam vivenciando, eu também entrei. Então eu ia para a escola, surfava nos ônibus, sentava nas janelas dos ônibus, e os meus pais sempre foram muito protetor, principalmente o meu pai. Ele era aquele pai de dar o dinheirinho do lanche, os R$ 10 todo dia, daquela preocupação intensa de como estavam os meus estudos, mas eu queria viver aquele momento que era tudo novo, que eu estava conhecendo, né, que eu não conhecia. E conheci pessoas, né, que, na verdade me ensinaram coisas que não era o que o Senhor tinha para minha vida. E meu pai sempre falava que não queria e comecei um relacionamento com uma pessoa e eu não sabia a intensidade que ele tinha no mundo, né. Quando eu fui ver era uma pessoa que roubava, que traficava, né, mas mesmo assim eu insisti. E o meu pai sempre dizia: "Minha filha, não é o que eu tenho para você. Minha filha, não é o que Deus tem para sua vida", né. E eu insisti nesse caminho e foi aonde eu vivenciei uma das maiores dores da minha vida. Eu até me emociono de falar, porque hoje eu falo sem dor, mas foi algo assim que, às vezes, a gente não consegue ver a dimensão da onde a gente está entrando e não consegue entender o tamanho do propósito que Deus tem sobre as nossas vidas, né. E eu não conseguia entender naquele momento, eu queria viver aquilo ali. E ali meu pai, num dia ele bebeu, e quando ele bebeu, nesse dia ele queria me proteger, devido tudo que ele vinha falando, né, as qualidades que esse rapaz que eu estava não tinha, e tinha um ponto final onde eu sempre descia para pegar um outro ônibus para chegar em casa. E nesse dia eu fui, peguei esse ônibus, cheguei em casa, e a notícia veio que o meu pai havia bebido, e ele pegou uma arma e começou a atirar diante de um mercado onde esse rapaz estava. Ele já havia falado que não queria esse relacionamento, né, e como ele queria e eu estava bem indecisa, querendo ouvir a voz, né, dos meus pais e não conseguia, porque eu estava muito focada no que estava sendo proposto, e ele tacava garrafa e meu pai já estava bem chateado com tudo que vinha acontecendo. E naquele momento ali que meu pai pega aquela arma, ele saca para atirar naquele rapaz, havia uma moça, de 13 anos, que era uma coleguinha de infância. E ali naquele momento, a gente ouve relatos, né, eu não estava no momento, estava em casa, que ele pega aquela menina, joga na frente e ela leva um tiro, Meu Deus. né. Essa coleguinha minha de infância, ela vem a óbito. E nesse momento que ela vem a óbito, começou as guerras, né, até nas televisões que meu pai saiu, né, começou aquelas guerras internas aonde eu comecei a levar, um sentimento de culpa, né. Todos, me culpavam, saía na televisão: "Olha o seu pai, você está vendo seu pai algemado? Foi porque você fez essa escolha. Olha só o que a nossa família está vivenciando, olha a vergonha que nós estamos passando. Ela foi culpa sua". Então foi um momento que dilacerou a minha alma, onde eu tive que guerrear só. Com 13 anos de idade, uma menina inocente, eu me encontrei só. E tinha momentos que eu ia para a escola, a mãe dele me parava no meio do caminho e falava: "Olha, meu filho te ama muito". E ali eu olhava e falava assim: "Ah, sim", mas eu não queria mais, né, aquele relacionamento. Eu já tinha decidido a não querer mais. E eu me lembro que passaram algum tempo depois que ela morreu, que ela faleceu. Foi um momento de muita dor, né, e eu carregando essa culpa, que às vezes até os familiares falavam: "Olha, assiste lá, é culpa sua". E eu comecei a me familiarizar com essa culpa. E aí eu começava a arrancar o cabelo da minha cabeça, eu comecei a entrar num nível de depressão, e algumas partes da minha cabeça já estava bem careca. E aí eu comecei a camuflar, colocava uma uma faixa na minha cabeça
para esconder as partes que estavam em falhas na minha cabeça. E quando eu passava, as pessoas riam, apelidavam. E dentro de mim eu olhava e falava assim: eles não sabem a dor que eu carrego. Eles não sabem a dor que está dentro da minha alma. Porque às vezes a gente, hoje em dia, tem, pastor Esté, um costume de julgar as pessoas só de olhar. Olha e não sabe a história que a pessoa carrega, a dor que ela vivenciou para chegar aonde ela chegou. Então eu carregava uma dor por trás daquela faixa na minha cabeça. E eu me lembro que eu tentava esconder de todas as formas. E eu tinha um sonho, eu falava assim, meu Deus, mas eu nunca vou chegar nesse cabelão que eu sonhava, acho muito bonito, uma mulher bem vestida, com cabelão. Eu falava, meu Deus, a cada dia se tornava pior. Então foi passando o tempo, uma notícia chegou que ele havia sido morto, né? E ele tinha levado 27 tiros e tinham cortado algumas partes do corpo dele. E no corpo dele, ele tinha uma tatuagem com o meu nome. E eles cortaram essa tatuagem para tentar incriminar em mais alguma coisa o meu pai, porque ele já carregava esse homicídio, né? Dessa moça que era minha colega de infância. E aí tentaram incriminar, mas como ele tinha uma ficha extensa, a gente também não sabe quem fez isso, né, com ele. E aí começou mais um cenário de dor para mim. E ali eu escutei palavras dolorosas que eu tinha tudo para tirar a minha vida. Eu tinha tudo para desistir, sabe? Porque às vezes a gente pensa que o nosso refúgio está em pessoas, em parentes, mas em algumas situações a gente vai encontrar só a gente e o Senhor. E naquele momento ali, tão nova, era só o Senhor que poderia fazer algo por mim e pela minha história. Mas a minha história, ela já estava sendo escrita pela mão do Senhor, né? E às vezes muitos esquecem que a sua história ela está sendo escrita pela mão do Senhor e não tem como dar errado. Por mais que pessoas tentam entrar, né, para atrapalhar, mas na verdade elas estão te promovendo para algo muito maior. E era isso que o Senhor estava fazendo sobre a minha vida. E ali eu me lembro que a minha mãe, ela quis me tirar de cena naquele momento, né, de televisões que estavam aparecendo, né, aquele momento de dor, eu vendo meu pai sendo levado e algemado. E um dia eu fui visitar ele, e eu nunca esqueci desse dia que eu fui visitar ele. Eu cheguei na DEIC, onde ele estava, e eu segurei as mãos dele naquelas grades e olhei para ele, eu falei, o senhor vai sair daqui. E ele falou assim, minha filha, eu te amo, mas eu já não estou suportando mais. Quando eu ouvi meu pai dizer que ele queria tirar a própria vida e que ele estava lendo a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, e que se Deus fizesse algo por ele ali, ele ia fazer um compromisso com o Senhor. Eu chorei muito porque era tudo novo, eu vivenciando tamanhas dores, né, dessa forma. E ali minha mãe foi e me mandou para casa de uma tia, né? E esses tios, eles eram pastores, né? São pastores também hoje. E me acolheram, me abraçaram. E ali eu fui morar com eles durante 6 meses, né? Minha mãe me tirou, me mandou para lá. Falou, olha, não tô dando conta, vou mandar ela para lá, né, por um tempo. E ali eu fiquei nesse tempo com eles durante esses 6 meses. Tudo que eles comiam, eu comia. Eu me lembro daquele suquinho de 10 centavos, que eles faziam o lanche da tarde, preparava aquele suco, comprava aquela rosquinha, colocava na mesa. E aí eles me chamavam, falava, vem que a gente vai começar a orar por você. A gente vai interceder por você, porque a gente sabe que você se tornará uma grande mulher de Deus. Então eles confiou em mim quando ninguém mais confiou. Eles pegaram a ferramenta que eles tinham, que era a oração, e depositaram sobre a minha vida. Eu vivi dias escuros ali naquela casa, assim, não pelo amor que eles depositavam em mim, mas eu falo que, fora as guerras internas, eu dormia num... Meus primos juntavam as camas, colocavam as almofadas no meio e dividiam um pouco que eles tinham, eles dividiam comigo, né? E eu deitava naquela greta da cama, às vezes a almofada escapulia e o corpo cheio de dor, mas eu estava ali.
E para mim estava sendo um momento de refúgio, né, e de cura, porque todas as vezes eles falavam: olha, você vai se tornar uma grande mulher de Deus. Esse cabelo ele vai crescer. Aonde não tem, o Senhor vai operar, o Senhor vai fazer. E cada palavra que eles depositavam era um combustível para mim não desistir, né? E eu falava assim: meu Deus, aonde eu tô chegando, né? Cabeça cheia de falhas, sonhos, né, indo por água abaixo e tão nova. Mas tudo que eles depositaram, eu coloquei dentro do meu coração, né? Tudo que eles profetizaram, eu coloquei dentro do meu coração. E chegou um momento que eu tive que voltar para casa, né? Meu pai voltou e falou: não, traz ela. E foi aonde eu tive que vivenciar aquele momento, né? No setor onde eu morei, os olhares, as pessoas. Mas isso não impediu o que Deus havia reservado para minha vida, né? Porque eu acredito que Deus, ele, quando tem um propósito nas nossas vidas, ele levanta pessoas para segurar nas nossas mãos quando a gente acha que é o fim. E eu sempre ministro e falo que às vezes as pessoas tentam colocar um ponto final na nossa história, Pastor Esther, mas Deus, ele sempre ele coloca uma vírgula e faz aquele fim que as pessoas estão colocando virar um grande começo. Amém. E como é que é isso, você lidar com esse trauma e ter que viver um processo de cura? Olha, não foi fácil, né? Igual eu te falo hoje, eu falo sem dor. Mas por um momento, eu fiquei bloqueada em muitas áreas na minha vida. Em muitas áreas. Eu tinha receio de chegar em alguns lugares, inclusive quando o Senhor me chamou ministerialmente, que eu cheguei no lugar onde me acolheram para mim poder congregar, as pessoas, assim, olhavam para mim, achavam que eu era muito forte, né? Achavam que eu era uma pessoa que tinha uma estrutura, mas na verdade não. Eu ainda estava lidando com tamanha dor, com tamanha traumas que eu estava vivenciando naquele momento. E aí Deus colocou uma pessoa na minha vida e começou a me ajudar e a me ensinar a romper as barreiras que estavam sobre mim, né? Os bloqueios que estavam, a dificuldade. Eu tinha dificuldade de falar em público e eu falava assim: não, isso não é para mim. Né, esse chamado, não, eu não me vejo falando diante de pessoas, e Deus levantou e essa pessoa na minha vida, e ela sempre falava e trazia palavras de ânimo, né, palavras de coragem, para que eu pudesse me posicionar e entender o propósito de Deus na minha vida. Eu me lembro que eu ia muito nas tardes da bênção, eu amava as tardes da bênção, e ali muitos profetizavam sobre a minha vida e falavam assim: olha, você vai segurar um diploma. Eu olhava para aquilo, era tão longe, tão distante, que não era um sonho do meu coração. E eu falava assim: será que ele está falando? Mas eu tinha assim um desejo de ser do corpo de bombeiro, sabe? Eu falava assim: nossa, acho que eu vou ser uma bombeira, eu vou entrar, vou salvar vidas. Eu falava: deve ser isso que Deus está falando, desse diploma que ele tanto fala. E ali sempre o Senhor trazia uma palavra profética sobre a minha vida, e eu tentando lidar, né, com essas dores, mas eu me lembro que o Senhor sempre trazia alguém, né, nesse momento de trauma, para trazer uma palavra para me edificar e me fortalecer. E ali foi quando o Senhor começou a falar com mais força, né, que era nessas tardes da bênção, e falava desse diploma, e eu não imaginava o que estava reservado e preparado para minha vida, porque até mesmo quando eu era pequena, eu ouvia palavras de dor, né, que minha mãe falava assim: nossa, você sempre me deu muito trabalho. Você me deu muito trabalho, você era um bebê que tinha a cabeça cheia de ferida, e eu tinha que estar abanando, espantando mosca. Nossa, você sempre me deu muito trabalho. Então, depende muito da gente absorver palavras. E eu comecei a determinar que as palavras passadas não fazeriam mais parte da minha vida, que eu queria vivenciar o novo do Senhor. E foi onde eu comecei a me levantar, né, e a lidar com os traumas que ainda queriam, insistiam ficar sobre a minha vida. Eu comecei a determinar que não fazeriam mais parte da minha vida, porque se tem uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado com as palavras, porque uma palavra lançada, ela não tem como voltar atrás, né? Ou ela te levanta, ou ela te mata. E ali eu comecei a ouvir mais o que o Senhor estava promovendo sobre a minha vida e propondo sobre a minha vida.
Você parou de ouvir as pessoas e começou a ouvir a voz de A Deus. voz do Senhor. Então ali Deus começou a operar, né? Porque às vezes a gente se depara, né, com pessoas que tentam te derrubar, né, com palavras, com atitudes, com gestos, e até questiona onde que está o seu Deus, né? Cadê o Deus que você serve? E foi aonde Deus permitiu algumas coisas na minha vida para que eu pudesse voltar, né, ao primeiro amor, para que eu pudesse voltar na presença dele. E quando Deus tem um propósito na nossa vida, ele tem um cuidado, ele tem um zelo, ele nunca nos deixa enganado. E eu me lembro que depois de tudo isso, devido a eu vivenciar esses traumas, aí que ficou mais difícil ainda para mim voltar, né, acreditar que Deus poderia fazer algo sobre a minha Você ia vida. falar, você conseguiu voltar para Jesus depois disso? Foi Você tava aonde, baqueada. sim, muito. E foi aonde Deus, eu sempre tive uma particularidade muito grande, que a área que Deus me usa mais é uma área de libertação. E eu tinha muitos sonhos, eu sonhava muito. Eu sonhava com a mão na cabeça de um, na mão na cabeça de outro, naquele momento de roda, eu falava, meu Deus, o que Deus está querendo me mostrar? E Deus já estava mostrando que o que Ele tinha para fazer era muito maior do que eu estava vivenciando, né? E ali eu tive uma visão, numa noite, né? E quando foi umas 3 horas da manhã, eu senti um espírito da morte ao lado da minha cama. E o Senhor trazia uma revelação de um carro sobre uma cachoeira, e esse carro tentava me atingir. Eu estava na parte de baixo, a parte era rasa, e ali aquele carro queria cair. E eu olhava para cima e ouvia uma voz que dizia: você precisa pegar uma pomba na água com vida e levantar ela. E eu não entendia o que Deus queria mostrar. E ali eu lutando, guerreando nesse momento que eu estava nessa visão, e eu consegui mergulhar nessa água, pegar essa pomba e levantar, e acordei. E naquele dia eu tinha um aniversário para ir, e estava todo mundo alvoroçado, organizando, e eu fui para casa de uma tia, tomei banho de piscina o dia inteiro, peguei aquele sol, coloquei aquela marca e falei: olha, tô poderosa, mas não sabia o que estava por vir, né? E Deus sempre vinha falando dos propósitos que Ele tinha sobre a minha vida. E ali eu fui para esse aniversário, e aí eu achei que eu tinha chegado no destino. Eu falei: é aqui o aniversário, que eu não sabia onde que era a casa. E as pessoas: não, ainda a gente tem um caminho para percorrer. E ali, quando a gente estava terminando uma rotatória, eu, na época, estava só namorando, né? Não era casada ainda. E ali a gente pegou e estava fazendo essa rotatória. Quando estava terminando, o carro pegou só a pontinha da moto e só eu caí da moto. Ele nem sentiu minha falta, que ele foi parar lá na frente com a moto. E aí, quando ele olhou para trás, que ele me viu, ele falou: meu Deus, ela tá no chão. E ali eu dei várias voltas, né, no asfalto, e minha perna ficou para trás, né? Hoje eu carrego uma cicatriz no pé, porque eu dei uma fratura exposta. E ali, naquele momento, eu olhei aquele carro e lembrei da visão que o Senhor tinha me dado, que era necessário eu pegar aquela pomba que simbolizava o Espírito Santo do Senhor, que ele traria naquele momento, ele traria vida sobre mim, né? Que era para a morte, mas Deus tinha um propósito sobre a minha vida. E naquele momento ali, eu lembrei da visão que o Senhor tinha trago, né, para mim naquela madrugada. E eu fui para o hospital. E o Senhor me cuidou com detalhes, que foi aonde eles olharam, né, para o meu pé e falou assim: olha, você vai ter que fazer um enxerto. Você vai ter que fazer um enxerto e não tem como. A gente vai ter que preencher essa parte que ficou dessa forma. E aí eu comecei a chorar. E minha irmã estava comigo, né? Ela ainda não é evangélica, mas ela começou a clamar o Senhor dentro daquele hospital. E ali eu fechei os meus olhos e falei com o Senhor. Falei: olha, se o Senhor fazer sobre a minha vida e preencher o que precisa ser preenchido, eu te servirei até o dia que o Senhor voltar para me buscar. E ali eu fiz um compromisso com o Senhor, né? Que foi onde que eu voltei para a presença do Senhor, que foi onde eu fiz a minha aliança e que eu estou até hoje para honrar a glória do Senhor. Isso foi com quantos anos? Foi com uns 19 anos. Então, ainda assim, dos 13 até os 19, você ficou afastada. Foi um período a percorrer, porque, como eu te falei, os traumas, ele tentava Te bloqueou me totalmente. paralisar, né? A gente chega um período onde
As pessoas falam tanto, 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 tentam tanto parar aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Por isso que eu falo, é necessário a gente ouvir a voz de Deus, não parar não parar para ouvir aquilo que as pessoas estão falando, né? Mas ouvir a voz do Senhor, porque Ele é o Deus que tudo pode, que escreve a nossa história. Então, eu precisei entender que a minha história não estava sendo escrita por homens. A minha história estava sendo escrita pelo Senhor. E a minha vitória chegaria. E que quem daria a palavra final seria o Senhor. Porque as pessoas, elas não podem medir a sua história. Elas não podem medir o que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Né? Verdade. E aí você fez esse propósito com Deus ali. Deus te visitou, foi no hospital, você estava ali, você e Deus. Foi, eu e Deus. Eu fiz esse compromisso e falei assim, olha, se o Senhor fazer, e o Senhor fez. Né? Eu fiquei 2 meses na recuperação sem andar, eu não conseguia colocar o pé no chão, a minha perna afinou devido não estar movimentando, e eu já não conseguia mais andar. E aí um dia eu fui visitar uma igreja, e quando eu cheguei ali, Deus falou que Ele havia permitido, mas que naquele dia eu poderia colocar os meus pés no chão. E naquele dia eu voltei a andar. E diante dos médicos era impossível eu voltar, né, a andar, porque eu coloquei ferro, né, a andar, a pisar com essa perna e calçar um salto, né, porque mulher ama um salto. Você tava com ferro na perna de salto? Não! Ah, tá. Eu tô falando assim, na recuperação, né, Uhum. depois que eu coloquei a platina no pé, e aí eu falei assim, Aí meu você, Deus, tá, porque aí talvez você não poderia não nunca mais usar poderia, o salto. isso, não poderia mais Então Deus usar. fez a obra, Ele né? fez e fez por completo. Fez por completo. Mulher gosta de um salto. Amo um salto. Eu falava assim, meu Deus, será que eu vou ficar aqui desse jeito? Não vou poder colocar mais um salto. E Deus, ele fez uma obra Pra mostrar que ele é Deus, né, pastora? por completo. E toda essa trajetória, em todo esse percurso que eu fiz, eu vi a mão do Senhor sobre a minha vida de uma maneira poderosa, porque quando nós posicionamos e ouvimos a voz do Senhor, né, e colocamos na brecha para aquilo que Ele tem para fazer, não tem como dar errado, né? E veio as lutas, né? Veio a dificuldade, né? Mas eu já estava ali alicerçada para o que o Senhor estava propondo sobre a minha vida. Eu achei interessante você comentar que esse negócio de falar para muita gente, tudo, não era muito assim, né? Não, não, que a gente tem que ter um cuidado, né, pastora? Porque nem todo mundo está pronto para viver o processo e vivenciar o propósito de Deus na sua vida. Tem pessoas que chegam, mas chegam só para olhar, para ver se você vai suportar, para ver se você vai conseguir. Quero ver se ela realmente vai chegar do outro lado. Mas é muito importante a gente ter a certeza de Deus nas nossas vidas. E eu sempre tive essa certeza, né, quando eu fiz o meu compromisso de que quem estava segurando nas minhas mãos sempre foi fiel para cumprir e que jamais me deixaria. Amém. E como é que foi seu ministério? Se você aceitou Jesus, né? Se voltou a congregar, e você disse que sempre sonhava, né, em ser Sempre. usada por Deus. Como que Sempre. foi esse mistério de Deus na sua vida? Porque tem muita gente que está nos assistindo que tem esse mesmo sonho, mas ainda não começou a vivenciar essa chamada, né? Como que foi suas experiências com Deus? Então, quando foi para mim poder viver esse momento, né, para entrar nessa parte de pastoreado, né, eu creio que o Senhor já tinha algo sobre a minha vida, porque como eu te disse, eu já sonhava e não entendia, né? Eu via em sonhos e revelações de sonhos eu ministrando ali sobre a cabeça de pessoas, né? E ali eu comecei a entender o que o Senhor tinha sobre a minha vida, né? Quando eu te disse que essa pessoa que Deus colocou no meu caminho, ela se propôs e se levantou para poder me ajudar e a começar a tirar os traumas, os restos que ainda haviam, né? Aquele bloqueio de subir, né? De falar, de estar ali em meio às pessoas. Ela foi uma pessoa muito importante que entrou na minha vida para poder me ajudar. Então ali eu comecei a me disponibilizar na obra, né? Porque é algo que ela sempre falou e eu também coloquei no meu coração. Ela falava assim para mim: olha, você tem algo diferente que vai te fazer chegar em lugares altos. Aí eu falava assim: o quê? Ela falava assim: a obediência. Lindo. Ela falava assim: você é muito obediente. Às vezes eu fazia, naquele momento que eu estava sendo corrigida, eu fazia aquela cara, né, de menino birrento, porque eu estava aprendendo, mas eu estava ali
num nível de obediência, né. Ela falava assim: "É algo lindo que eu acho em você e que eu tenho certeza que Deus, ele te fará subir degraus devido à obediência que você carrega". Então ali eu comecei a obedecer à voz do Senhor, tudo que estava, propondo, eu estava envolvida, eu procurava sempre estar ali fazendo, sobre os ministérios infantis, né, eu sempre me envolvi ali naquele momento que as crianças estavam ali, eu era a tia do momento e Deus começou, né, a abrir caminhos para que eu pudesse quebrar, né, os traumas, a vergonha, e era bem na parte que eu vivenciei, né, que eu tinha 13 anos, eu Hum. comecei a lidar ali com aquelas crianças, e Deus sempre movia e fazia, então comecei a ter oportunidades, e dali eu comecei a entrar no momento de ministério de louvor, e do ministério de louvor Deus foi me colocando devagarzinho como líder de jovens, e ali eu comecei a aprender e comecei a entender o que o Senhor tinha sobre a minha vida, né, eu comecei a me dispor, né, porque muitos querem essa chamada ministerial, mas não estão disponíveis, né. Fala Recebes. assim: "Eu tô aqui", mas na verdade, né, não viveu nem um terço do que precisa ser vivido, né, porque não é só, chegar e sentar, há um caminho a ser percorrido, né, e eu estava ali percorrendo esse caminho e vivendo um passo de cada vez, né, porque tem gente que acha que converteu ontem, reconciliou ontem, "Opa, já vou fazer a obra". Não, a gente tem que tirar os carrapichos, a gente tem que tirar os traumas, né. Eu entendo que muitos não têm conseguido se firmar porque, não fez a obra por completo, e a obra tem que ser feita por completo. E eu comecei a viver esse degrau de cada vez, e foi aonde Deus começou a me provar e a me separar para algumas coisas. E antes de eu chegar no pastoreado, eu comecei a ser muito provada, e até no pastoreado, né, porque não cessa, né, o servo de Deus, se ele não tiver a luta, ele para. É Né, verdade. e ali eu comecei a viver, momentos novos, né, e o Senhor começou a me separar para o que Ele tinha, sobre a minha vida, porque falar, de milagre é fácil, mas você vivenciar ele não é, Não é. né. E você falar, assim, da fé dos outros, contar o milagre dos outros, né, é muito fácil, e Deus queria que eu vivesse o meu. E aí foi aonde, né, eu comecei a passar momentos difíceis com as minhas filhas. Eu tenho 3 filhas, né, a Valentina, a Rebeca e a Ana Luísa, né. A Ana Luísa tem, 18 anos, a 18, 18. nem parece que a gente do céu, tão É, nova. sim. E eu tenho a Valentina com 10 e a Rebeca com 6 anos. Então eu comecei a viver um momento muito difícil, que foi quando a Rebeca ainda não tinha nascido, eu comecei a vivenciar esse processo com a Valentina, né. Foram dias de guerras, dias terríveis que eu passei, que ela começou a ter vários quadros de pneumonia, mais de 4 vezes, e aí eu me encontrava mais de 5 dias no hospital. Minha vida era hospital, igreja, casa. Tinha momentos que eu ia para casa do Senhor com ela com 39,9, Nossa. mas eu estava lá. Eu falava assim: "Eu vou porque eu sei que o dono do milagre está ali e ele vai fazer o milagre acontecer". E ali Deus fez. Tinha momentos que eu pensava assim: "Não, não vou dar conta". Mas naquele momento que eu estava passando com ela, Deus já estava preparando, o pastoreado sobre a minha vida, né. E eu falava assim: "Não, eu não vou dar conta", e Deus falava assim: "Vai". E aí um dia, no meio desse período que ela teve esses quadros de pneumonia, a minha cunhada, ela sempre me ajudava, né, com ela quando eu precisava fazer unha, né, que eu trabalho nessa área, agora que eu dei uma parada, e ali eu sempre que eu saía para trabalhar, eu deixava ela e ela sempre estava ali disposta para poder me ajudar. E aí nesse dia, eu deixei a Valentina com ela, e ela estava limpando a casa, e por um momento ali ela escorregou e bateu o rosto na quina da cama. E quando ela bateu o rosto na quina dessa cama, começou a inchar, e ali tudo que eles puderam fazer em casa, fizeram, né, eu não estava no trabalho, e aí colocaram gelo, né, que é o que ela me disse, colocaram as compressas, só que aumentava de tamanho, né, o inchaço foi dobrando. E ali ela teve que ir no meu trabalho para poder me avisar o que havia acontecido. E no momento eu fiquei tão em estado de choque que ela parou o carro ali, eu olhei, eu falei: "Vai para o hospital que agorinha eu chego lá". E aí ela foi, levou ela,
E naquele momento eu voltei, terminei de fazer o que eu tinha para fazer, entrei num carro e fui de encontro com ela. E ali foi um momento muito difícil, doloroso, né? Porque eles falaram assim: não, tá tudo bem, foi só uma queda, é um inchaço, pode voltar para casa. E aí eu voltei para casa com ela, isso era numa sexta-feira, quando foi sábado foi agravando, foi inchando, eu tive que voltar novamente. Quando eu cheguei no hospital, eles falaram: não, vamos levar ela pro oftalmologista para ver, né, se atingiu alguma parte do olho. Olhou novamente, voltei para casa, não era nada. Quando foi no domingo, eu estava no almoço em família e ela começou com 1 aninho de idade a ter muitos hematomas. Eram vários hematomas no corpo. Parecia aquelas, quando você coloca uma bolinha, tem aquela bolinha de gude, parecia que tinha enfiado um monte, né, na pele dela. E ali eu comecei a me preocupar, desesperar. Falei: não, vou esperar até o outro dia e eu já corro e levo. Aí quando eu acordei, olhei de manhã cedo, olhei no lençol, meu esposo já tinha saído para trabalhar, estava com algumas manchas de sangue. E eu achei que era. Falei: será que é eu, alguma coisa? Né? E comecei a olhar, quando eu peguei ela estava desfalecendo nos meus braços, eu corri com ela pro banheiro e joguei água nela, comecei a molhar ela. Falei: meu Deus, o que tá acontecendo? Comecei a ligar para minha mãe saiu do trabalho. Foi tudo muito rápido, porque eu sei que a mão do Senhor estava sobre a minha vida naquele momento. E ali eu corri com ela para o hospital. Quando eu chego no hospital novamente com ela, a médica foi preparada por Deus. Ela olhou e falou: olha, sua filha tá com uma doença e ela tá com púrpura. Por isso que o inchaço não diminuía no rosto dela. E ali Deus preparou para saber o que realmente estava acontecendo. E aí ela foi colocada ali no leito, né, para poder esperar a medicação. E não tinha medicação no hospital. Meu Deus. E aí ela falou: olha, a gente vai colocá-la no soro, não tem o que fazer. E é só Deus. Você vai ter que esperar o governo liberar. São 3 frascos que ela precisa. E a gente não tem mais nada o que fazer. E você vê. Se a família pode disponibilizar algum valor, às vezes você quiser comprar, custa R$ 8.000 cada frasco. E aí eu coloquei a minha mão na cabeça, comecei a chorar, minha mãe gritava, falava: vou vender o carro. Mas não tinha como você vender o carro naquele momento de desespero, de última hora. E eu comecei a chorar, falei: meu Deus, meu esposo do lado de fora, com a mão na cabeça. Ele falou assim: eu não sei o que eu vou fazer. E eu falei: meu Deus, tá nas tuas mãos. A plaqueta dela tava 23 mil. E só a medicação que poderia fazer naquele momento ali. E a mão do Senhor, né? Quando eu fui para fora, eu fiz uma ligação e eu falei assim: olha, eu não dou conta mais. Se eu perder ela, eu não sei o que vai ser de mim. E ali eu comecei a gritar no telefone. E Deus sempre prepara uma mulher de Deus, né? Para ombrear do nosso lado. E aí ela foi e falou assim com muita determinação e força, porque Deus sabe como que fala com a gente. Porque tem pessoas que Deus tem aquela forma mais branda de falar, mas naquele momento Deus sabia como falaria comigo. Ele falou: cala a boca. E ali eu me calei, ele falou assim: chegou a hora de você viver o que você prega. Nossa. Chegou a hora de você exercer a sua fé, entrar dentro daquele leito, olhar para o teu fruto e começar a profetizar a vida. E eu engoli o choro. E eu desliguei o telefone, entrei dentro daquele quarto, olhei para ela e disse: Valentina, você crê, minha filha, no milagre? Ela disse: creio, com 1 aninho. Eu disse: a mamãe vai profetizar a vida. Ela olhou para mim e disse: vida? Eu disse: vida. E eu comecei a marchar dentro daquele quarto e eu falava: eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo vida sobre a sua vida. E eu lembro que isso era umas 4 horas da tarde, quando foi 7 horas da noite. A enfermeira entrou e falou: chegou os 3 frascos que a sua filha precisa. Nossa. Então ali eu vi que Deus queria que eu exercesse o que Ele colocou sobre a minha vida, né? E foi aonde que Ele viu que eu estava pronta para ser separada. Eu Né? imagino que essas coisas é muito demorada, é muita burocracia, foi muito rápido, só Deus mesmo. Foi Deus. Naquele momento ali foi a mão do Senhor, porque eu tive que vivenciar. Porque você falar que Deus faz um milagre na vida de alguém, olha, Deus está te dando um livramento, Deus está agindo na sua vida, é muito fácil. Mas você vivenciar aquele momento e ter que profetizar é diferente.
Então eu precisava viver aquele momento, porque às vezes a gente fala e fica ali no raso, mas Deus, quando ele tem uma escolha sobre a vida da gente, não tem como a gente ficar só no raso, você tem que ir mais profundo. Uhum. E ele estava me levando para uma profundidade e me separando para o que ele tinha, que era o pastoreado. Porque a gente pensa que é só chegar, fazer um curso, né? Vamos fazer ali, tá assim, não. A gente tem que vivenciar, né? A gente tem que permitir a viver o que Deus tem para as nossas vidas. Eu vejo você falando muito sobre o pastoreado. Deixa eu lhe perguntar, porque esse é um assunto que dá o que falar nas redes sociais, principalmente nos meus vídeos, né? Tem gente que gosta de comentar lá. Hoje é você e seu esposo que está pastoreando o ministério? Então, hoje não. Porque, pastora, a salvação, eu tenho certeza que ela é individual. E eu me propus a viver esse momento que Deus, essa chamada que Deus colocou sobre a minha vida. Foi fácil? Não. Tem sido fácil? Não. E essa pergunta foi forte. Porque eu sei que as pessoas vão perguntar no comentário. E assim, às vezes eu deixo em branco, sem falar nada, né? Mas, como você tem frisado sobre o chamado pastoreado, então fala para nós aí. Porque Débora foi uma juíza levantada por Deus, né? Sim, claro. E ela julgava, ela era profetisa, e Deus usava ela poderosamente naquele tempo. Com Né? E eu certeza. sei que Deus tem levantado mulheres, né? Hoje o culto na roça, embora eu esteja aqui debaixo da bênção dos meus pais, que são pastores, mas o culto na roça hoje tem 8 anos o projeto. Nós temos aí um alcance de milhões de pessoas através da internet. Temos centenas de voluntários, né? Tanto aqui em Goiás quanto em outros estados. E por mês, nós tem aqui centenas de pessoas que passam por aqui, muitas pessoas já aceitaram Jesus esse tempo, muitas pessoas foram curadas, e através, assim, Deus decidiu colocar eu, uma menina de 24 anos, né, para começar esse projeto. Hoje estou com 30, a outra me olhando, 24 quando eu comecei, tá? Vou fazer 33 esse ano, e Deus decidiu através da minha vida. Então, às vezes as pessoas criticam, falam, não sei o quê, fala assim, mas hoje o culto na roça existe, tem tudo isso, porque Deus decidiu, né, escolheu a minha vida. E olha que tem gente aqui do lado que tem igreja, mas Deus colocou na mão de uma menina para poder fazer esse projeto acontecer, assim como Deus colocou, né, nas mãos de Débora, julgar naquele tempo, vencer uma batalha através da vida dela. E eu creio que Deus sim levanta as mulheres. Quando me consagraram, nunca nem falei isso aqui, quando me consagraram a pastora, não foi nenhuma decisão minha, foi um dia surpresa, que eu acho que se tivessem me consultado, eu ia falar assim, não quero. Mas por essa questão de julgamentos, entendeu? Sim. Porque para mim não interessa, status, título, eu quero fazer a obra. Então, eu acho que se na época tivessem me consultado, eu ia falar, não, não quero. Mas foi uma coisa assim, que eles prepararam, fizeram uma homenagem, prepararam um certificado, prepararam as pessoas para ungir, e aí não tinha como na hora fazer feiura, falar assim, não, não quero. Eu acredito que foi direcionamento de Deus, então deixei Deus conduzir, né? Tem hora que a gente precisa deixar o Espírito Santo de Deus agir conforme Ele quer. Tem hora que a gente não entende os mistérios de Deus. Mas no seu caso, né? Como que tudo isso aconteceu na sua vida? Como que está sendo isso? Não é fácil, né? Porque é igual eu falei para a senhora, a salvação eu tenho dentro do meu coração e a gente sabe que ela é individual. E eu me propus a viver aquilo que Deus tinha para minha vida, né? Ele começou a caminhar junto comigo, meu esposo começou a ir para a igreja e tudo. A gente estava junto até então aí. E aí ele começou a olhar para o homem, entendeu? Dentro da igreja, a falha de um, a falha do outro, começou a parar para olhar para o homem. E eu sempre coloquei no meu coração que o meu alvo sempre foi o Senhor, né? A palavra do Senhor até fala para a gente não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas elevar os nossos olhos àquele, né, que propõe o socorro sobre as nossas vidas. E ali ele começou a ver coisas, né, que desagradava, né? Eu já estava sendo preparada para o pastoreado e ele começou a ver a dificuldade, ver o quanto é árduo quem prega a verdade. Eu estou falando de pessoas verdadeiras, pessoas que verdadeiramente, né, vivem conforme a palavra comanda, vivem os princípios bíblicos, né, porque hoje a gente vê pessoas que
falam que são e não estão mais no mesmo propósito, né. Então não foi fácil, foram muito levante e ainda até hoje, né, eu tenho vivenciado esses momentos, mas eu não tenho parado para ouvir e nem para olhar, né, porque eles não podem mensurar a minha história, né, e às vezes eu costumo dizer e até falo assim, eu falo: "Eu não caí de paraquedas ali, foi Deus que preparou tudo", né, e eu tive que guerrear, foram guerras, travadas, né, porque ele falava assim: "Eu não sei como que você consegue, né, permanecer", e as pessoas olhavam e falavam assim: "Nossa, mas ele não tá", "Não, não tá, não tá, mas ele não vai deixar de ser meu esposo, eu vou continuar orando, porque eu sei do que Deus tem sobre a vida dele". Tinha momentos e situações que eu ia com ele, pessoas não sabiam que eu era pastora, descia do altar e colocava um terno sobre as mãos dele: "Leva para casa, leva para casa". Então, assim, eu não desacreditei do que Deus tinha sobre a vida dele, né. O que acontece hoje é que tem mulheres que estão só, né, que são casadas, mas o marido não está ombreando, não está lado a lado, por quê? Porque não tem acreditado no ministério que Deus confiou também sobre a vida deles. E eu confiei, eu acredito, né, no que Deus tem sobre a vida dele. Mesmo as pessoas falando, mesmo as pessoas se levantando, eu não parei para ouvir o que elas tinham para dizer, mas pelo que o Senhor estava falando sobre a minha vida, né. E mesmo ele não estando, ele sempre me apoiou, né, e continua me apoiando. E ali foi um momento onde que eu tive que, né, ter um cuidado, né, ter toda uma sabedoria, porque ele parou, mas eu não, eu continuei, entendeu? As pessoas às vezes elas gostam muito, de julgar, de falar, mas não se propõe como a palavra quer que nós nos colocamos, né, não se coloca como a palavra quer que você esteja. E eu ali me coloquei à frente para guerrear. E interessante que você falou sobre Débora, sempre que alguém ia trazer algo sobre a minha vida, o Senhor falava: "Eu estou te levantando como uma Débora". Então isso para mim, pastor Esther, nunca foi o problema, o julgamento das pessoas, né, porque eu sei, né, da minha fidelidade, da minha conduta ministerial com o Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor tem sobre a minha casa vai acontecer, né, vai chegar o momento, já está chegando esse momento que Deus tem para colocar ele lado a lado, né, junto comigo. Tem uma outra pastora, eu não vou citar o nome dela aqui, eu até convidei ela para o podcast, e eu acho que o testemunho dela, Deus já concluiu, Deus tem concluído, Deus tem feito a obra, mas ela foi muito tempo, ali sozinha e hoje, né, ela tem o marido dela lado a lado ali, pastoreando os 2 juntos, mas ela passou esse tempo de só oração até concluir o que Deus, né, o que Deus tem para a vida dela, e Deus usa ela, assim, de uma forma poderosamente, a igreja dela é uma bênção, e ela prevaleceu, né, a julgamentos, a comentários, mas através da vida dela, Deus fez a obra na vida do esposo dela, que hoje é pastor junto com ela. Deus ele quer ver a nossa perseverança, né. Eu tenho certeza que ela teve que enfrentar muitos obstáculos, né, muitas guerras, para chegar aonde ela está hoje com ele, ombreando com ela, né. Então, assim, eu creio na promessa que foi liberada sobre a minha vida, né. Eu sei que vai chegar um momento que ele vai estar lado a lado junto comigo, né. Ele parou para ouvir, ele parou para olhar, né, mas eu não deixei de semear dentro da minha casa, eu não deixei de plantar sobre a vida dele, e a gente passou momentos, neste lugar aonde eu congreguei, que foram quase 17 anos, foram momentos, assim, que não foram fáceis, né, que eu chegou um momento que eu já não tinha mais voz, ministerialmente falando. Havia a promessa de Deus sobre a minha vida, mas eu tinha sempre alguém que respondia por mim ali dentro, e isso o incomodava, que foi o que fez ele se distanciar cada vez mais da presença do Senhor. E ali chegou um ponto que ele falou: "Não, eu não vou mais". E eu disse: "É agora, Deus, é marchar sozinha". Porque hoje tem muitas mulheres que não conseguem, mas eu me revesti com a couraça da justiça e eu falei: "Eu vou para cima", porque eu sei que o Senhor tem para minha vida é muito maior. E ali eu comecei a marchar, comecei a guerrear, não olhei para a circunstância que estava sendo proposta, e quando eu vivenciei esse momento onde eu vi que eu estava já sem fôlego, né, nunca me dispus para fazer assim, um algo que fosse levar o meu nome. Eu sempre estava ali: "Pastora Lerine está aqui, pastora Lerine está aqui, está aqui, está aqui". E aí um dia Deus, me trouxe um sonho,
uma revelação de algo que eu passei um período fora do país, né? Que foi onde o Senhor me levou para entregar minha casa. E foi um período que ele preparou. E eu achava que esse ministério que ele tinha comigo de mulheres era lá fora. E aí, quando eu voltei a sonhar sobre esse ministério, né? Que ele tinha de mulheres na minha vida. E aí, eu comecei a me dispor e me levantei dentro do ministério. E falei, olha, tem algo que o Senhor colocou no meu coração e eu preciso da bênção, tá abençoada, minha filha, tá abençoada. Mas ali foi onde começou as guerras, porque mexer com mulher não é fácil, né? E ali começou os levantes, palavras, ó, não vai dar em nada, não vai dar em nada. E eu continuei. Aí falou assim, pastor, mas você vai com essas meninas que estão com você aí? Que eram 7. Eu falei, essas? Uai, mas essa aqui, essa depressiva? Essa que tá cheia de demônio? Uai, mas aquela com problema no casamento? Uai, mas essa aqui não desceu nas águas ainda. Eu falei, eu quero essas. Porque o nosso Deus, ele não veio para os sarados. Ele veio para os doentes. As pessoas querem pegar pessoas prontas. Não querem mais tirar o carrapicho, pastor Esther. E eu me propus, porque eu sempre fui muito alma. Porque como alguém um dia não olhou para mim com um olhar de alma, o Senhor colocou no meu coração esse olhar, né? E eu comecei a guerrear pela vida delas. Eu falei, eu quero elas do meu lado. E no meio dessa trajetória, né, que o Senhor colocou e me confiou elas, o Senhor já fez grandes coisas, né? Porque eu não desisti. Uma já desceu as águas, a que era endemoniada, Deus fez o sobrenatural na vida dela, hoje está ombreando comigo na obra do Senhor. Uma que estava com o esposo fora do país, com casamento desenganado, hoje, para honrar a glória do Senhor, ela está com o casamento restaurado, a família restituída. E Deus, ele vai concluindo, né, a obra que ele confiou, que foi dessas mulheres que ele colocou nas minhas mãos. E ali, eu comecei a fazer, né, conforme o Senhor ordenou, e chegou um momento que começou a incomodar, né? Começou a ter levante. Eu falei, se tem levante é porque eu estou no caminho certo. E chegou momentos e situações dentro do ministério onde eu estava que já estava ficando insustentável, porque o Senhor queria entregar nas minhas mãos uma promessa que ele tinha feito sobre a minha vida, que é a chamada pastoral ministerial. E aí eu não queria, que é igual você falou, né? A gente fala, não, se perguntar, não quero, porque é árduo. E aí eu comecei a me dispor. Eu falei, não, Senhor, se é isso, mas comecei a ser afrontada, pessoas levantavam, colocavam o dedo na minha face e dizia assim, você precisa se converter. E nisso eu estava de jejum, consagrando, orando, buscando. E o Senhor começou a falar, você precisa de mais o quê? Porque tem momentos que o Senhor, ele finda na nossa vida e nós insistimos, pastor Esther. Tem situações que Deus fala, olha, acabou aqui. Chega, porque eu quero te entregar algo maior. E eu não entendia, porque eu falava, não, é aqui que tudo começou, é aqui que eu vou morrer, é aqui que eu vou continuar, eu não quero. E o Senhor usou uma pessoa e falou assim, você vai esperar o quê? O teto cair sobre a sua cabeça? Porque o projeto de mulheres só foi o início do que ele tinha para fazer sobre a minha vida ministerialmente. Então eu falava assim, não, vou ficar com esse projeto aqui, vai ser só isso aqui, e é isso. E não era isso que Deus queria. Deus queria mulheres sendo alcançadas pelo poder de Deus, casamentos restaurados, que é coisas que ninguém quer, né? Que ninguém quer guerrear mais, que ninguém quer lutar. Que a pessoa fala, cada um com a sua luta e você vai. Não. Eu falei, Deus não me levantou para isso. Eu não vou ficar no raso, eu quero ir mais profundo. E aí foi quando o Senhor começou a falar comigo de uma forma mais forte. Eu comecei a acamar porque eu não queria ouvir, né, a voz do Senhor e abrir essa porta que ele estava me confiando. E foi onde ele começou a usar a nave da igreja para me vomitar para que eu pudesse sair. Porque ele faz isso. Ele faz isso. Ele cria situações para que a gente possa entender que o que ele tem é muito maior. E aí eu peguei, sentei com meu esposo, ele já estava bem ferido, né, de coisas passadas. E eu falei, olha, Deus está me chamando para isso e eu preciso que você me apoie. Ele falou assim, tudo bem. Se é o que ele quer, vamos lá. E aí eu decidi, né, que foi quando eu decidi a sair e fiquei 4 meses. E nesses 4 meses foram os 4 meses sobrenaturais que eu vivi na presença de Deus.
que foi onde Deus falou assim: vou eu soprar o seu nome e vou eu te levantar para agendas. Porque enquanto eu estava lá, como eu disse, eu estava limitada. E aí Deus começou a fazer o sobrenatural. Ele falou assim: vai chegar um momento que você não vai conseguir cumprir todas. Você vai começar a dizer não. Mas é porque o que eu estou propondo para a tua vida é muito maior. Então, às vezes, a gente não entende algumas coisas que a gente passa. E aí, às vezes, a gente não quer aceitar aquilo que Deus está permitindo que a gente passe para a gente poder viver algo muito maior. Então, naquele momento, eu não estava entendendo o que Deus queria. Então, se eu ficasse parada nesses 4 meses, eu poderia ter morrido. Então, Deus, ele preencheu. Ele começou a cumprir o que ele falou há anos. Então, hoje eu me encontro vivenciando os cumprimentos da promessa do Senhor. E Deus falou assim para mim: quando você abrir essa porta, o teu, ele vai voltar. E lá está ele. Glória a Deus. Lá está ele se alimentando. Ele está no momento, no processo de alimento. Mas né? está lá. Mas está lá. Está lá se alimentando. Então, há uma força muito maior, né? Que é não desistir, que é obedecer, que é perseverar, que é se doar. E eu me considero, com esses 34 anos, um milagre instantâneo na Terra, né? Porque eu também vivenciei uma parte da minha trajetória, que foi quando eu fui ter a minha última, porque eu operei, que é a Rebeca. E nesse momento que eu tive essa gestação, não foi muito fácil. Foi uma gestação difícil, onde eu estava com pressão alta havia 3 anos. 3 anos tomando medicação. E a gente sabe que pressão alta é uma doença crônica. Para curar, só Deus. E ali eu tive uma gestação muito complicada, muito difícil, porque eu não queria, ela veio num momento difícil, né? Um momento que as coisas em casa não estavam bem, estava muito complicada, estava faltando no meu celeiro. E eu falei: Deus, eu não quero. E Deus falou: faça uma oração ainda hoje e aceita o que eu estou te entregando. E eu tive que dobrar os meus joelhos, orar e aceitar o que o Senhor estava colocando sobre o meu ventre, porque eu estava tomando remédio, estava tudo prevenindo, mas quando o Senhor quer, não tem como. E ali eu passei essa gestação complicada, difícil. Tinha sempre que estar monitorando minha pressão, tinha sempre que estar de olho, né, por causa do eclâmpsia, né, para não ocorrer. E ali, quando eu estava no final da gestação, eu senti que algo ia acontecer. E aí Deus envia uma serva do Senhor na minha casa, porque eu falo que aquele que é filho amado do Pai, ele não deixa ele enganado, ele sempre fala, ele sempre cuida. E ali ele mandou essa serva do Senhor na minha casa, e ela falou: eu preciso te entregar algo da parte de Deus, antes de você ter a bebê. E aí eu falei assim: amém. E ali ela foi, preparou um corpo de obreiro e fez um mistério que eu nunca vivi na minha vida. Ela falou: eu quero 2 irmãs dentro do quarto. Levanta a roupa, coloca só a barriga para fora, porque eu preciso que você deita sobre a sua cama, que eu vou encher o seu ventre de óleo. E ela começou a derramar esse óleo sobre a minha barriga e disse: Satanás te odeia. Satanás tem uma fúria muito grande contra a sua vida. Ele vai tentar te matar no centro cirúrgico. Ele vai tentar tirar a vida do seu fruto. Mas Deus manda te dizer que ele vai te tirar de lá com vida. Eu profetizo vida sobre a sua vida. Você vai sair de lá com vida. Você vai vivenciar um milagre da parte de Deus. E ali, a gente sabe que o hospital público, você tem que chegar com o menino nas pernas. E o meu estava marcado na agenda do Senhor. Eles marcaram o meu parto. Eu cheguei lá e foi tudo preparado. Entrei para o centro cirúrgico, foi tudo lindo. E Deus disse grande que seria o livramento que ele estaria me dando. Eu falei: ô glória, recebi o livramento. Deu tudo certo no centro cirúrgico, minha pressão estava estabilizada. Mas quando eu entrei para a enfermaria, eu senti o meu útero contraindo. E ele contraía por várias vezes. E eu sentia um movimento estranho. E ali a Rebeca começou a chorar. E eu falo: a Rebeca tem um mistério no choro. E ela chorava, chorava, chorava. E aí eu tentei levantar minha cabeça, porque a gente sabe que ele é um momento de observação, e a enfermeira mexendo no telefone, eu falei: me ajuda. Ela falou: não levanta a cabeça, mãezinha, vai te dar cefaleia. Eu falei assim: mas me ajuda, minha filha chora. E aí ela veio, olhou e falou: não, tá tudo bem com você.
E era para minha mãe ter assistido o parto naquele dia e Deus não permitiu ela assistir. Minha mãe estava de fora, sem nenhuma notícia, agoniada. E ali ela chamou a médica, e quando ela chama a médica olhou, fez um movimento sobre o meu abdômen e falou: não, tá tudo bem, pode levar ela para a enfermaria. E ali, quando eu vi minha mãe, porque mãe, né, já fica na expectativa, tá tudo bem, deu tudo certo. E aí eu olhei para minha mãe e falei: mãe, eu sinto que tem algo estranho acontecendo. O meu ventre tá se movimentando, o meu útero tá estranho. E ali minha mãe falou: não, vamos para a enfermaria que eu quero dar uma olhada. Minha mãe olhou, falou: não, filha, tá tudo bem. Chamou as enfermeiras e naquele tudo bem. Sabe aquele tudo bem da Sunamita? Vai tudo bem. Uhum. E ali chamou as enfermeiras, olhou, tá tudo bem. E aí quando veio, falou assim: vamos chamar o médico? Chamou o médico. E aí não deu tempo, fecharam, né, ali tudo. E minha mãe falou assim: o que tá acontecendo? O que tá acontecendo com a minha filha? Vocês estão falando que tá tudo bem, mas cada hora chega alguém. A médica olhou pra ela e falou: olha, inclusive ela parece muito com você. Quando eu olho pra você, ela era muito nova, jovem, e ela olhou pra minha mãe e falou assim: a gente vai guerrear pela vida da Leriene, porque ela tá tendo uma hemorragia pós-parto. Nossa. E aí minha mãe falou assim: eu não quero sentar. Ela falou assim: senta. Eu falei: não quero sentar. Ela falou assim: a gente vai tentar salvar a vida dela, vai dar tudo certo. E eu vendo todo aquele movimento, só olhando, ouvindo, e ela sentou em cima de mim, eu tava cheia de ponto. Ela falou: vamos que eu vou lutar pela sua vida. E ela começou a fazer movimentos sobre o meu ventre, e aquela hemorragia não parava. E aí eu lembrei do que Deus havia falado. Eu fechei os meus olhos e senti o espírito da morte dentro daquele lugar. E com muita força, vinha com mais força. E aí eu fechei os meus olhos e falei: Senhor, a boa obra que o Senhor começou na minha vida ainda não terminou. E aí eu comecei a sentir aquela presença chegando sobre aquela porta. E aí o Senhor falou assim: eu estou aqui na porta, como um general de guerra, e a morte daqui não vai passar. Sou eu, Deus, que abro e fecho todas as portas. E ali ela saiu e falou assim: parou. O sangramento parou. Eu abri os olhos, ela falou: você vê estrela? Eu falei: muita. Ela falou: você perdeu muito sangue. Para chegar a óbito era 5%, eu estava 7%. Nossa. Jesus segurou os 2%. E aí ela falou: como você perdeu muito sangue, a gente vai te dar uma bolsa de ferro. E aí ele me deram a bolsa de ferro, não foi o suficiente. Ela falou: você vai precisar de transfusões, porque não dava tempo de eu voltar para o centro cirúrgico para fazer a retirada do útero. Nossa. E ali Deus fez o milagre. Eu tomei 2 transfusões, estava com anemia profunda e não tinha como amamentar, porque o leite é sangue. E ali eu falei: e agora? Minha filha com fome, e a hipoglicemia baixando, um hospital que era um hospital que é referência de banco de leite. A minha filha tava muito ruim. E eu fui e falei: Senhor, se eu tenho crédito contigo nessa terra, eu vou amamentar ela, porque eu operei, ela é minha última. E eu senti o leite vindo das costas para frente, e os meus seios começaram a encher de leite. E eu lembrei que cada oração que um dia eu fiz que eu não tive resposta, ela se tornou crédito com Deus. Glória a Deus. Porque naquele momento eu vi a mão do Senhor sobre a minha vida. Às vezes a gente quer que Deus responda instantaneamente, mas tem coisas que vai gerando crédito que naquele momento que você mais precisa, Ele vai intervir e Ele vai mostrar para muitos que Ele é Deus. E foi isso que eu vi sobre a minha vida. Amamentei, deixei leite sem levantar o braço, porque não tinha força. E o Senhor disse: olha, eu entrei na sexta, Ele disse: na terça eu te arranco daqui. Fui para casa com anemia profunda e com 25 dias eu não podia ter perda de vitaminas. E eu comecei a ter guerras terríveis, porque Satanás parou na porta do quarto e disse: eu não te matei no hospital, mas eu vou te colocar no leito da depressão. Meu Deus. Mulher. E eu começava a chorar, chorar, chorar. Chorar, e minha mãe falava assim: olha, eu vou te levar para casa, você vai ficar só lá, para dar uma palavra de ânimo para mim não ceder ao que o inimigo estava tentando contra a minha vida. E eu lembro que eu segurei no meu ventre
olhei para o céu e falei, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha vida. E com 25 dias eu comecei a ter uma diarreia aguda. Eu fazia mais de 12 vezes. E eu não podia perder vitamina. Tive que voltar para o hospital. Cheguei no hospital, eles começaram a fazer os exames e falou assim, a gente não entende por que você não está desidratada. Você não está desidratada. E nem eu entendia, porque eu estava perdendo ali. E ali o Senhor permitiu que eu voltasse no hospital para dizer que eu estava curada não só da anemia profunda, mas que eu estava curada também da pressão alta. Nossa. Então o Senhor, ele nunca deixa nada incompleto. A obra que ele fez ali foi por completo. Então hoje eu estou aqui para contar e dizer que Deus, ele faz, que ele opera, que não importa o trauma, o obstáculo, a adversidade, a dificuldade, só basta nós obedecermos, não ouvir o que a multidão tenta te comprimir, te apertar, que eu tenho certeza que na sua caminhada alguém tentou te parar também e falou, não, será? Uma menina? Porque é assim que eles olham, né? Muitos lugares que eu fui, que eu entrei, falou assim, mas é uma menina, mas não sabe dos testemunhos que nós carregamos, da bagagem que o Senhor colocou sobre as nossas vidas para dizer quão grande Ele é, quão poderoso Ele é para fazer. Então, eu tenho vivenciado e tenho permitido viver a vontade do Senhor, né? Quando a gente permite já não viver mais a nossa vontade, porque muitos levantam a mão e falam, faz a tua vontade em mim, Senhor, mas sempre está puxando, sempre está limitando. Eu disse, não, Senhor, eu quero viver o extraordinário e a tua vontade. Então, para me vivenciar tudo isso, eu tive que permitir, né, Deus operar sobre a minha vida. A gente olha para a história de José e Deus sempre falou que, né, colocaria ele em um lugar alto. Ele não sabia de que ia acontecer, mas a gente vê a trajetória de vida dele até ele se tornar o governador do Egito. Ele passou tanta coisa que eu olho para ele e falo assim, meu Deus, é tão fiel, tão obediente, não merecia passar por isso. Mas foi tudo Deus forjando e dando estrutura para ele. Igual você falou, às vezes as pessoas olham para a gente, mulher, então nova, né? Mas não sabe o que Deus permitiu na nossa vida para nos forjar, para nos dar estrutura, né? É verdade. E você começou o podcast falando assim, tem gente que olha pra gente por fora e julga, né? E fala. Sim. Então é muito importante a gente estar pronto para ouvir, né? Do que para falar. Verdade. E isso faz toda a diferença, né, pastora Esté? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas será que vai acontecer? Vai. Se Deus te fez uma promessa, você tem que acreditar naquilo que foi liberado, porque o que vem de Deus tem que se cumprir sobre a nossa vida. Aquilo que vem do Senhor há de se cumprir. Então eu estou vivendo esse momento porque como eu te disse, eu não deixei a multidão ficar me comprimindo, porque eu tinha tudo para parar. Porque pessoas chegaram e falaram assim, olha, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Eu ainda me recordo de algumas coisas ainda quando eu era menina, que às vezes eu chegava no meio da família e falava assim, nossa, mas parece um... Não, mas é sonso, o mundo tá caindo na cabeça. Nossa, mas... Então hoje eu escuto assim, eu não acredito no que Deus fez sobre a sua vida. Você é um milagre na terra. Então eu deixo isso para cada coração, sabe? Permita Deus fazer a vontade dele sobre a sua vida. E carrega um nível de obediência que ninguém vai carregar por você. Porque a obediência, ela é tudo. Ela é tudo na nossa trajetória. Mas o fulano, não se preocupa com o fulano. Tudo que nós fazemos na nossa vida há consequências. Se ele não tem sido na mesma medida com você, não se preocupa. Há uma consequência a ser percorrida. Então hoje eu não me preocupo mais. Eu falo, Senhor, faça o teu querer sobre a minha vida. E aonde o Senhor, ele cumpriu tudo o que ele havia prometido há 8 anos, foi quando eu me propus, quando eu me posicionei há 8 anos atrás. Ele falava, eu tenho uma chave para te dar, eu tenho a chave da sua casa, eu tenho a chave da sua casa. Eu falava só por um milagre. Porque eu também passei esse período onde eu tive que morar em casas de favor. Né? Devido à minha conduta lá fora, minha mãe chegava um momento e ela falava assim, você não vai entrar aqui em casa. Você não vai entrar aqui dentro de casa. Você não vai entrar. E ela trancava a porta, eu tinha que ir para casa da amiga.
Na época que você estava afastada. Na época que eu estava afastada. E teve um momento que eu tive que morar de favores. E não foi fácil. De uma casa eu passei para outra, porque nem todo mundo, como eu disse, está preparado para passar com você determinadas coisas. E tem pessoas que vai chegar e falar, eu tô com você, mas no primeiro obstáculo ele vai te deixar no meio do caminho. E isso aconteceu comigo. Olha, pode vir, pode ficar aqui que eu vou te ajudar. E eu já tinha a minha filha, a Ana. Então não foi fácil, ela chorava, eu tinha que tampar a boca dela na casa dos outros. E ali foram 5 casas que eu passei, morando de favor, chorando, gemendo. E Deus falava, eu vou dar a sua casa. Eu vou dar a sua casa. E ali ele me arrancou do Brasil, permitiu que meu esposo fosse para fora do país. E com 1 ano ele lá, o Senhor me levou. Me levou para lá, para que ele pudesse trabalhar, para que a gente pudesse voltar no tempo do Senhor e comprar nossa casa. Hoje eu tenho a minha casa, Glória a né? Deus. Porque eu perseverei, porque eu não ouvi. Então não pare para ouvir quem te aperta. Não pare para ouvir as palavras contrárias. Como eu disse para você, nem todo mundo está pronto para viver o propósito que Deus preparou para sua vida. E isso é muito sério. Deus, ele arranca pessoas que você acha que vai estar com você até o dia que Jesus te buscar. Mas Deus vai lá e fala assim, opa, esse aqui não está pronto. Esse aqui não está preparado para carregar muitas coisas que você carregou, né? Então, eu consigo ver, né? E vivenciar as maravilhas do Senhor sobre a minha vida. Amém. Glória a Deus. Tem alguma coisa que você lembra, assim, da sua história que você... É tanta coisa, né? É muita coisa. Tem alguma coisa que você lembra, algum testemunho que você gostaria de deixar? É algo que você passou, vivenciou, alguma experiência no sobrenatural? Olha, um dos maiores que eu vivenciei mesmo, foi o que eu relatei aqui, que foi sobre o da minha gestação, né? Que não foi fácil, que foi um momento a qual eu fui ali levada mesmo ao nível que eu achei que eu não iria voltar. Que foi onde eu tive esse quadro de hemorragia, que eu tive que tomar transfusões, e eu pensei, não, aqui acabou, né? E Deus ali estava fazendo algo novo e estava trazendo vida sobre a minha vida. Então foi um dos maiores milagres que eu vivenciei, fora esses outros que eu partilhei, né? Que foi da casa, que foi das minhas filhas, que foi da Rebeca, que todas ali é um milagre da parte do Senhor sobre a minha vida. Então, mas o extraordinário mesmo foi esse que eu tive esse quadro hemorrágico. E eu me recordo também de algo que Deus também fez no sobrenatural, que foi, hoje eu não tenho útero mais, né? Eu tive que retirar o útero, mas não foi quando eu tive a Rebeca, foi depois que eu fiquei tendo hemorragias, eu ficava 40 dias sangrando, tendo hemorragias, ministrava sangrando, mas não deixava de fazer porque eu sei que Deus estava cuidando de mim. E nesse período que eu estava passando esse processo, que eu ficava 40 dias sangrando, meu esposo não estava aqui, ele estava na França. Ele tinha ido para a França para concluir algumas coisas nossas. E ali eu sofri muito, porque além da distância dele, né, eu estava passando por esse processo. E eu disse, meu Deus, o que que eu vou fazer? E eu descobri que eu estava com endometrioma na parede do meu abdômen. E aí eu comecei a fazer exames, né? E o médico começou a me dar medicações e chegou um momento que ele falou, olha, não tem como mais. A gente precisa fazer a retirada do seu útero, porque você está perdendo sangue e nenhum medicamento mais segura. E, ou seja, além de eu ter vivido o processo da hemorragia, porque eu não podia ver sangue, porque Satanás tentou trazer todos aqueles traumas que passaram, ele tentou trazer de novo. Então, começou a ficar meio traumático. E aí, eu comecei a carregar isso também, que era os 40 dias sangrando. Eu falava assim, não tô conseguindo mais ver sangue, meu Deus, tem misericórdia. E aí, meu esposo foi para a França, e tinha pouco tempo que ele estava lá. E o médico olhou para mim e falou assim, olha, você tem 30 dias para fazer a cirurgia, e é R$9.000. Quanto que eu tinha? Nada. Meu Deus. E ele falou assim, não tem como mais segurar, não tem nada que segura, você já tá correndo risco de vida. E aí, num dia, num culto, o tesoureiro da igreja falou assim, olha, eu vou lançar pra igreja e quem puder te ajudar. Eu falei, qualquer ajuda vai ser bem-vinda. E aí eu falei pro meu esposo, tenta conseguir o máximo que você tiver condições de conseguir aí onde você tá, porque eu preciso fazer a cirurgia. Porque tem que ser em 30 dias. E aí eu marquei pelos olhos da fé.
E aí, o médico também, ele era cristão, ele olhou para mim e falou: pelo que eu percebi, você é cristã. Ora, Deus vai fazer. E ore pela toda a equipe médica que vai cuidar de você. E aí, nesse dia, a gente lançou sobre a igreja, né? Pediu essa ajuda. E eu chorava muito, porque eu já estava muito cansada de perder sangue. Não podia agachar, não podia levantar. Qualquer movimento que vinha de muito esforço, eu estava sangrando. E aí ele lançou e falou assim: olha, a gente está precisando de ajudar a pastora. E lembra que eu disse que a oração, ela não respondida naquele momento, ela se torna crédito. E ali eu tinha mais crédito com Deus. E aí começou a se levantar vou dar 100. Eu me senti num leilão. Eu vou dar 100, vou dar 200, 300, 400. E foi indo. E aí ele falou: agora vamos somar. E aí ele começou a somar. E quando ele terminou, ele falou assim: R$ 9.100. Nossa, sério? R$ 9.100 numa noite. Deus cuidou de você. Nos mínimos detalhes. E aí, quando eu olhei, eu chorava tanto, tanto. Eu falava assim: Senhor, quão grande é o Senhor, quão poderoso é o Senhor. Não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. E aí levantou um senhor, muito humilde e simples, ele veio na minha direção. E aí ele olhou para mim e falou: olha, pastora, eu não levantei as minhas mãos, porque Deus mandou eu cuidar de todo o seu pós-operatório. Como Deus é fiel. Deus é perfeito. E aí ele falou: a pomada, a alimentação da senhora, tudo que a senhora precisar, eu vou cuidar. Eu falei: Deus é lindo, porque eu ia ficar parada, né? Então, eu precisava ser alimentada, tinha as minhas filhas, ele longe, e com o pouco que ele tinha, Deus estava preparando para a volta dele. Coisa mais linda. Então, Deus resguardou o pouco que ele tinha para que ele pudesse voltar. E ali Deus fez o sobrenatural. Fui para o hospital, deu tudo certo, Deus cuidou, mas eu tive uma cefaleia pós-hack. Havia uma demanda da anestesia que estava com problemas. E ali eu tive uma cefaleia muito intensa, que eu pensava que era da enxaqueca, que eu já tive enxaqueca muito forte. Eu falei: não, é da enxaqueca. Passei todo o procedimento e fui para casa. Mas chegou um momento que até as minhas vistas estavam parando, porque eu estava com uma cefaleia muito intensa. Então, eu deitada, eu não sentia nada, mas quando eu levantava, eu não conseguia segurar nem o meu corpo. E aí minha mãe falou: a gente precisa voltar para o hospital. Eu falei: não acredito. Meu Deus. Eu tive que voltar para o hospital. E ali eu voltei para o centro cirúrgico, porque só fazia esse procedimento no centro cirúrgico. E eu vejo que Deus, ele nos prova muito nos nossos medos, né? Aquilo que o Senhor já havia feito, o inimigo queria trazer novamente, né? Aqueles traumas que eu passei, tanto da infância como da gestação, o inimigo, ele não desiste. Ele tenta o tempo todo trazer. E ali eu falei: não, eu não aceito. Entrei no centro cirúrgico e aquele hospital era um hospital que a minha mãe não tinha boas lembranças. Que a gente teve uma perca de uma cunhada que faleceu com infecção urinária. E foi naquele hospital. E aí eles chamaram minha mãe. E minha mãe achou que tinha acontecido alguma coisa comigo. Mas na verdade Deus estava concluindo a obra. Eu precisei fazer uma retirada do sangue na veia da mão para introduzir na onde eu havia levado a anestesia. Então não podia dar errado. Qualquer movimento que eu fizesse, eu poderia ficar paraplégica. Meu pai, E amor. os anestesistas, olhando para mim, eles falaram assim: você tem fé? Eu falei: muita. Ele falou assim: então não faça nenhum movimento, que é uma agulha desse tamanho que vai entrar na sua coluna. E ali eu me posicionei, e eles introduziram, tiraram sangue, injetaram na minha coluna, e foi onde cessou aquela dor, a dor da cefaleia. E aí eu voltei para casa e vi mais uma vez o nome do Senhor ser glorificado. Né? Tem situações que nós passamos que nós temos que sim exercer a nossa fé, aquela que você lê e muitos não vivem,
que é aquela que você não tá vendo, mas você tá confiando que você vai sair de lá e vai dar tudo certo. E hoje é testemunho para muitas pessoas que estão assistindo, que às vezes estão passando por isso, né? E pensando, será que Deus vai agir? Será? É impossível, não tem jeito, né? Esse é um testemunho que você viveu, que Deus cuida de cada detalhe, né? E Ele prova a nossa fé, mas Ele também tá ali para, né, nos dar vitória. Com certeza. O nosso Deus, ele é detalhista. Ele não faz nada incompleto. Aquilo que vem dele, ele é fiel para completar as obras sobre as nossas vidas, né? Então, eu sou muito grata a tudo que o Senhor tem feito, a tudo que o Senhor tem promovido sobre a minha vida. E é isso que eu deixo, né? Nesse podcast do Culto da Roça. Não fica no raso, vai mais profundo. Porque o que o Senhor tem, ninguém vai impedir. Ninguém vai parar o que Deus já preparou para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, os sonhos. Porque a própria palavra do Senhor diz que nada é impossível para Ele ao que crê. Então creia, porque ninguém pode mensurar aquilo que Deus tem para nossas vidas, né? Amém. Olha, muito feliz de estar aqui, né, ouvindo a sua história. Eu acho que teve muitas coisas que me tocou bastante. Acho que o começo para mim foi assim, meu Deus, como? Porque eu estava aqui pensando, eu falei assim, se Deus não tivesse te levado, né, para família certa, eu acho que talvez você teria sido uma menina, né, ou tinha tirado a própria vida, né, ou tava nas drogas até hoje, mas Deus te escondeu naquele momento, né, que você passou nos seus 13 anos, Deus te escondeu, te colocou num lugar ali, num abrigo seguro, porque Ele tinha promessa na sua vida. Tem gente que está passando por situações que se sente tão culpado, tão indigno, e eu vejo assim, talvez tem pessoas que às vezes, né, até hoje talvez te julga, te condena, mas a gente vê que Deus ele nos perdoa, né? Porque na verdade você também era vítima de tudo ali. Você Sim. era uma criança sem saber o que estava acontecendo, onde que você estava se envolvendo. Você não tinha dimensão ou maturidade para entender as coisas, então você também era uma vítima naquela situação. E tem muitas pessoas, muitas jovens que estão assistindo esse testemunho, que às vezes, né, não dão ouvidos a quem tem essa maturidade. E eu falei assim, gente, quantos jovens, né, precisam ouvir esse Verdade. testemunho seu para entender que a gente precisa ouvir, né, as pessoas que têm uma maturidade e pessoas que já passaram por isso, aprender que precisa passar um processo de cura, né, de Sim, libertação. isso. E é o que eu enfatizo mais uma vez. Não coloca ninguém despreparado. A gente tem visto isso acontecer, né? De pessoas que são descidas às águas por um despreparo, né? E há um tempo de espera. E eu tive esse tempo de espera, foi um degrau por vez. Não adianta a gente querer atropelar, senão não permanece, né? E para permanecer, nós temos que firmar a estaca no Senhor, a gente tem que esperar o tempo do Senhor e vivenciar os degraus que Ele tem nos proporcionado. Né? Então não adianta a gente querer colocar à frente coisas que precisam ser levadas com o tempo, como a palavra do Senhor diz, que há um tempo para todas as coisas. E eu tive que esperar gradativamente esse tempo de cura, né? Esse tempo de você permitir sair aquela dor de dentro de você. Eu tive que viver e hoje eu estava aqui até você falando e eu lembrando que Deus fez com que nascesse novamente, né? Cresceu, né? Eu tinha muitas falhas, dava para ver, né? As meninas até tá ali. Elas devem estar rindo porque cresceu tanto que eu tô com o cabelo até assim, aí às vezes eu Glória a tenho que ir lá e Deus. dar uma porque eram lacunas que ainda ficavam, né, sobre mim. Eu olhava, eu falava assim, meu Deus, eram as marcas que ainda me doíam. Então, permita ser curada. Não tenta ir para frente de uma obra no momento que ainda não é para você estar lá. Né? Você tem que permitir esse momento de cura, esse momento que tem que ser tirado daquela dor que te causaram, porque me causaram, colocaram algo nos meus ombros que não era meu. Eu não engatilhei aquela arma, né? Não foi eu que engatilhei aquela arma. Mas eu comecei a entender, de tanto falarem as palavras, elas têm poder, eu comecei a achar que aquela culpa era minha. E comecei a colocá-la nos meus ombros, a ponto de eu sentar num dia e arrancar. E eram crateras sobre a minha cabeça. E aí o Senhor começou a falar com mais força, falou, não, essa culpa não é sua.
Então, não carregue o que não é seu. Não coloca nos seus ombros aquilo que não é seu, né? E tem muitas pessoas fazendo isso. Não se cura, vai para frente, não se permite viver esse momento, né, de restauração, de ser sarado. E vai lá para frente e logo você tá como? Caído. Uhum. Porque não tem como você atropelar os processos do Senhor na nossa vida, né? Então a gente tem que aprender a esperar com paciência verdadeiramente no Senhor, para viver o propósito dele. E eu não sei se você tem vivido um momento de dor, um momento de dificuldade, um momento de trauma. Eu não sei se você tem vivido esse momento que eu vivenciei, mas ouve as palavras que vêm do céu. Procure pessoas que vão te levantar. Se envolva com pessoas que vão trazer palavras de ânimo, de vitória, de alegria, né? Porque isso também é muito importante, né? Você permitir pessoas que estejam próximas a você e procurar pessoas de Deus, porque tem pessoas que têm procurado pessoas que vai cada vez mais te afundar, mas procura pessoas de Deus que vai liberar palavras proféticas sobre a sua vida e vai te ajudar a ser sarada, vai te ajudar a ser restaurado, vai te ajudar a se levantar. E foi assim, pessoas que eu encontrei no meu caminho, pessoas que começou a segurar nas minhas mãos e falar, não, Deus tem algo sobre a sua vida, Deus tem algo sobre a sua casa, Deus tem algo sobre você. E eu comecei a absorver as palavras que vinham do alto, não que as pessoas estavam falando, né? Amém. E eu amo muito a passagem daquela mulher do fluxo de sangue, porque ela tinha tudo para ter parado. Ela tinha tudo para ter desistido, porque as pessoas estavam comprimindo, eu imagino que ela estava fraca, porque ela estava se arrastando, mas ela decidiu que aquele dia era o dia dela receber o maior milagre da vida dela. Ela rompeu a multidão. Ela não parou para o que estava sendo proposto ali, aquela multidão comprimindo ela. Então, essa palavra que eu deixo, não para. Não olha para a adversidade, os adversários, pessoas, continua, porque vai cumprir o que veio do alto sobre a minha vida e a sua vida. Amém, glória a Deus. Pastora, que bênção. Ainda não te trouxe para ministrar aqui no Culto na Roça, mas esse ano, né, vou marcar com as meninas as lideranças dos cultos para trazer você para ministrar. E você também está ministrando aí também, né, nas igrejas, né? Sim. Prega, que é uma bênção. Muito usada por Deus em profecia. E eu vejo Deus na sua vida, né? A gente fala, né, que o Espírito Santo de Deus, ele testifica quem é e quem não é, né? Verdade. Então, assim, por mais que quem tem o Espírito de Deus, ele vai saber só de olhar para a pessoa ali, né? Ele vai Verdade. sentir isso. Então, eu senti essa graça de Deus sobre a sua vida, né? Amém. É engraçado que quando a gente sente essa graça de Deus, a gente já imagina, né? Tem uma história forte por detrás de tudo isso. E obrigada por contar, né? Compartilhar a sua história aqui com a gente. Vou deixar seu Instagram, tá? Nos comentários, quem quiser procurar aí, quiser fechar uma agenda com a pastora, pode levar que é bênção. Amém. Amém? Amém. Pastora, obrigada. Eu que agradeço. Que Deus continue abençoando a sua vida de uma maneira poderosa. Só para concluir, sei que não sabia, mas eu já era fã da pastora Esté, gente. Eu já vinha nesses cultos aqui na roça, que é uma Você já bênção. veio? E eu sempre te achei muito linda, cheia de Deus. E eu sou muito grata por essa oportunidade que o céu disponibilizou hoje, né, para a gente estar um pouquinho mais perto e contando, né, o meu testemunho. Deus abençoe de uma maneira poderosa. Amém, tá vendo, gente? É porque tanta gente passa por aqui, às vezes eu olho assim, o rosto é familiar, mas a gente nunca lembra. Mas que bom, feliz, você já agora vai vir para ministrar. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Amém. pastora. Pessoal de casa, Deus abençoe as meninas que estão aqui também nos nos bastidores, Deus abençoe vocês. E até a próxima, né? Até o nosso próximo podcast. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.